Olá, meu povo, bem-vindo ao Bora Aprender Matemática. Estamos em mais uma aula, desta vez trabalhando a equação do primeiro grau. Eu sou a professora Gabriela Silva e para acompanhar nossos vídeos, nossas aulas, é só acompanhar aqui pelo YouTube Bora Aprender Matemática ou no Instagram Matematicamente, certo? Na aula de hoje nós vamos ver a equação do primeiro grau. Primeiro que a gente precisa relembrar o seguinte, que a equação do primeiro grau ela pode ser dada como sendo uma igualdade de expressões. Por exemplo, se eu tiver aqui a minha equação x mais 3 igual a 10, o que é que eu preciso saber? Que número que adicionado a 3 vai dar 10, tá certo? Então, o que é que a gente faz para achar esse valor desconhecido? Primeiro valor desconhecido que eu tenho aqui, eu vou ter uma igualdade, tá? Eu estou falando de equação, então eu vou ter uma expressão aqui, essa expressão é chamada de equação do primeiro grau, certo? Porque eu vou ter uma igualdade. Nessa igualdade, eu vou ter aqui uma variável, uma incógnita, x, que é o valor desconhecido, onde ele vai ter o expoente 1. Como não aparece nenhum número acima do x, a gente diz que o expoente é 1. Isso é que determina uma equação do primeiro grau, tá certo? Eu vou ter uma incógnita, um valor desconhecido, e o expoente dessa incógnita, o valor máximo é 1, tá? Como é que a gente faz para resolver? Pela lógica, a gente imagina o seguinte, que valor que eu adiciono a 3, que dá 10. A gente imagina, a gente pode ir para contar no dedo, fazer palitinho, o que vocês quiserem fazer. A gente já sabe que 7 mais 3 é igual a 10. Mas, algebricamente, professora, como é que a gente vai fazer? Eu vou isolar o termo x, tá? Vou deixar ele sozinho. Como assim? Vou repetir aqui embaixo x, certo? Igual a... Vou repetir do outro lado. Quem é que já estava do outro lado? O valor 10. Só que aqui eu tenho o termo 3, ele vai passar para o outro lado. Se aqui ele está positivo, ele vai passar para o outro lado negativo. Então, aqui eu vou ter menos. Aqui eu vou ter menos o 3, tá certo? Eu tenho 10, tiro 3, eu vou ter aqui x igual a 7. Essa é a solução dessa questão. Vamos ver outro exemplo, outra situação, tá? Se eu tivesse agora, então, uma outra situação, se eu tivesse agora x, variável x, menos 8 é igual a 12. Que número que eu retirando 8, eu vou ter como resultado 12? Mesma coisa, eu vou ter aqui uma variável x, certo? Que eu retiro 8, subtraio o número 8, eu vou ter 12 unidades. Que número que eu retirando 8 dá 12? Então, é a mesma coisa que eu somar 12 mais 8. Então, eu vou repetir aqui a variável x, que eu quero saber o valor dela, então eu vou isolá-la, certo? Repito aqui a variável x. Repetindo a variável x, eu vou ter x é igual a 12 mais 8. X vai ser igual a 20. Muito bem. Então, a solução dessa questão é x igual a 20. Certo. E se eu tivesse qualquer outro valor multiplicando o x? Se eu tivesse agora um outro exemplo, tá? Se eu tivesse agora um outro exemplo, por exemplo, 2x, o dobro de um número, é igual a 16. Como é que a gente resolveria? O dobro de um número, ou seja, 2 vezes x, é igual a 16. Que número que eu multiplico por 2 que dá 16? A gente já sabe pela tabuada de 2 que quando eu multiplico 2 vezes 8, eu encontro 16. Mas o que é que esse número aqui, 2, está fazendo com o x? Ele está multiplicando.
Então, eu vou isolar o x, vou repetir o valor que estava do outro lado. O 2 que estava multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo, tá certo? Então, eu vou ter aqui 16 dividido por 2. Então, x vai ser igual a 8. A solução aqui é x igual a 8, certo? Resolvemos mais uma questão. Ok, professora, estava multiplicando, mas se tiver, além de multiplicando, tiver outro valor somando ou subtraindo, como é que a gente resolve? Então, se eu tiver aqui, por exemplo, 3x menos 12 igual a 3, certo? 3x menos 12 igual a 3. Perceba o seguinte, meu objetivo é isolar o termo, a minha incógnita, isolar o termo x. O que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer de tudo para deixar ele isolado, tá? Então, por enquanto, eu vou repetir o termo que aparece o x, a incógnita x. Então, vou repetir aqui 3x. O que é que eu tenho do outro lado? O valor 3. Então, eu repito 3. O 12 aqui, ele está subtraindo. Então, ele vai para o outro lado da igualdade sempre com a operação contrária, tá, gente? Se ele estiver subtraindo, ele passa adicionando, mais 12. Se ele estivesse adicionando, professora, ele passa subtraindo. Então, aqui eu vou repetir o termo 3x é igual a 3 mais 12, 15. E aí eu voltei para a questão anterior, né? Que número que multiplicado por 3 que dá 15. É a mesma coisa que a gente dividir 15 por 3. Vamos ter aqui x igual a 5, como solução, tá, gente? Então, aqui, solução, x igual a 5. Vamos ver mais uma situação aqui, mais outros exemplos, para a gente entender melhor, tá? Se agora a gente tivesse a seguinte equação do primeiro grau. Menos 2x mais 7 é igual a menos 10. Como é que fica agora? Vamos colocar aqui em cima para a gente visualizar melhor. Então, aqui agora, menos 2x mais 7 é igual a menos 10. Mesma coisa, tá certo? Eu vou isolar o que aparece a incógnita, o x. Então, eu vou repetir aqui do lado o menos 2x, tá? Vou repetir aqui do lado menos 2x. Vou repetir o que aparece do outro lado da igualdade, que é o menos 10. Repetir. E aí eu percebo que o 7 ele está adicionando. Então, ele vai passar para o outro lado da igualdade, subtraindo. Menos 7. Sempre troco o sinal. Repetir aqui o menos 2x, certo? Menos 7, menos 10, menos 7, gente. Lembrando que sinais iguais eu somo e repito o sinal, né? Menos 10, menos 7 vai dar menos 17. Imagina assim, se eu estou te devendo 10 e depois eu estou te devendo 7, ao todo eu estou te devendo, é o sinal negativo para a dívida, estou te devendo 17. Que número multiplicado por menos 2 vai dar menos 17? Ó, sinais iguais aqui, o meu x está negativo, eu posso multiplicar os dois termos da equação por menos 1, tá certo? Então, aqui é a mesma coisa que 2x igual a 17. O 12 está multiplicando, ele vai passar para lá dividindo. 17 dividido por 2. Então, a gente vai ter aqui x é igual a 2, né? 17 dividido por 2, vamos ter aqui 8,5. 8 vezes 2, 16, né? E aí, a gente vai ter esse resultado, gente. Então, como solução, a gente tem aqui a gente vai ter esse resultado, tá? X igual a 8,5. Então, de forma simples, a gente resolveu alguns casos de equação do primeiro grau e a gente percebe
que o resultado aqui, ó, tivemos x igual a 20, x igual a 5, aqui x igual a 8, como solução, x igual a 7 e x igual a 8,5. Fizemos alguns exemplos diferentes, tá? Bons estudos. Para mais aulas de matemática, permaneçam aqui no Bora Aprender Matemática até a próxima aula de equação do primeiro grau, certo?